Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma quarta-feira ou o dia que você está assistindo esse estudo. Mais um estudo da nossa igreja postado todas as quartas-feiras no nosso canal do YouTube. Você é muito bem-vindo e você é nosso convidado também para conhecer um pouquinho mais sobre nós. Se você quiser entrar no site da igreja, churchofthecity.us, e o nosso Instagram também, churchofthecity.us. Hoje nós vamos falar sobre a graça do Senhor Jesus. Eu quero ler um texto com vocês que está em Atos 10. Atos 10, versículo 43. Nós vamos nos concentrar nesse versículo e depois a gente lê um pouquinho do contexto para falarmos sobre a beleza da graça. Tá bom? Vem comigo então, Atos capítulo 10, verso 43, diz assim: Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Que o Senhor Deus nos dirija, o Espírito Santo nos conduza, em nome de Jesus. Amém, irmãos? O texto está falando do Senhor Jesus. Todos os profetas dão testemunho de Jesus, de que todo que nele, então os profetas dão testemunho de todo que nele, em Jesus, crê, recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome, o nome de Jesus. Isso é a graça. E nós vamos explicar um pouquinho mais, de forma introdutória, o que é a graça do Senhor Jesus. Esse é um tema vasto, um tema amplo, porque é um dos principais temas do Evangelho, né, a graça. E eu não quero aqui, em poucos minutos, esgotá-lo, não tenho essa pretensão, mas eu quero sim conversar sobre ele com vocês, tá bom? Qual é o contexto aqui? Atos capítulo 10 é a famosa história de Pedro visitando Cornélio. Então vamos lá, passo a passo. Cornélio é um homem temente a Deus, mas ele não é um judeu. Ele não é uma pessoa que até aquele momento tinha recebido o evangelho de forma oficial. Ele não tinha recebido de forma oficial. O apóstolo Pedro, como vocês sabem, ele era um homem bem com as tradições familiares muito fortes. Ele era muito judeu. Não só de religião, como de cultura. E ele não entendia que um não-judeu poderia se converter ao Messias Jesus Cristo. Então, trazendo para os nossos dias, como se fosse um cristão, entre aspas, pensando que os não cristãos não merecem Jesus. Até que Pedro, acontece um milagre na casa do centurião, não dá para ser tão detalhista assim, mas Pedro, enquanto orava, ele recebe uma direção de Deus. Ele recebe uma direção clara de Deus para ele ir até a casa desse não-judeu, desse gentil. Gentil é o não-judeu na Bíblia. Aí Pedro, em obediência a Deus, vai até a casa de Cornélio. É bem bonito essa história, Atos capítulo 10, vale a pena você ler na sua casa. Pedro vai até a casa de Cornélio. Chegando lá, Pedro começa a pregar o evangelho. O puro evangelho. Então, Pedro diz assim, versículo 14. Antes do 14, deixa eu ver onde Pedro começa a pregar. No verso... porque eu estou no capítulo 9, por isso. Aqui, ó. Verso 23. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia, chegaram à casa de Cornélio. Aí ele vai começar a falar aqui, 27. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse, agora começa a pregação de Pedro, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil, mesmo em uma visita. Eu não posso estar fazendo isso aqui que eu estou fazendo, Pedro diz. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Então, um ensinamento aqui. Para Deus, todos nós somos iguais. Não existem puros e impuros. Do ponto de vista cultural, do ponto de vista religioso. Não está falando de espiritual, não está falando de salvação. Aqui na nossa cultura,
Você não tem o direito de olhar para uma outra pessoa e achar que aquela pessoa é menor que você. Ou você também não pode olhar para outra pessoa e você se achar menor que outra pessoa. Ah, porque ele é de tal raça, ou porque ele nasceu em tal país, ou porque ele fala tal idioma. Não, nada disso. Não tem isso em Deus. Mas Deus me mostrou, 29. Por isso, quando eu fui procurado, vim sem qualquer objeção. Aí o 30, o Cornélio fala com ele, 32, 34. Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Deus ele não trata uma pessoa de um jeito e a outra de outro. Não. Ele trata todo mundo de igual forma. O amor dele alcança todos, a justiça dele alcança todos. Mas, de todas as nações, Deus aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, o Senhor de todos. Tá. Existe uma mensagem de Deus que foi entregue através de um homem de paz, Jesus Cristo. Vamos ler de novo esse texto. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus, Senhor de todos. Então, existe uma mensagem, nós chamamos de evangelho, Pedro está apresentando aqui o básico para eles. Existe uma mensagem da parte de Deus para os homens da terra. Pedro fala aqui que é para os judeus, depois a gente sabe que é para todos nós. Essa mensagem é uma mensagem de boas novas, boas notícias. Lembra que nós estamos falando da graça e tudo isso aqui tem a ver. Essa é uma mensagem de boas novas. Essa mensagem foi entregue através desse homem, Jesus Cristo. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Então, esse homem Jesus, que trouxe as boas novas da parte de Deus, foi batizado por João. Quando saiu das águas, ou após o batismo, aliás, Deus ungiu ele com o Espírito Santo, nas palavras de Pedro. Depois, esse homem saiu andando por aí, curando as pessoas e libertando os endemoniados, libertando os cativos espirituais. Por quê? Porque Deus estava com ele. 39. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram. Então, ele começou desde quando Jesus aparece até onde o mataram, suspendendo no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, ressurreto, né? Não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Então, esse Jesus morreu, foi suspenso na cruz, Deus ressuscitou ele ao terceiro dia, e não só isso, não de forma secreta, Deus permitiu que outras pessoas vissem-no ressurreto. 42. Ele nos mandou pregar ao povo, Jesus, esse homem, nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu o juiz de vivos e mortos. Deus mandou agora, Senhor Jesus, ressurreto, mandou os discípulos pregar para todos os povos, dizendo que ele, Jesus, é o juiz dos vivos e dos mortos. Nosso versículo agora. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu amor. Todo aquele que crê em Jesus recebe o perdão dos pecados mediante o amor da parte de Deus. O nome disso é graça. Se fosse uma equação matemática, 2 mais 2 igual a 4 todo mundo que crê em Jesus está perdoado, igual graça. Então, o que é de fato a graça? A graça é você não receber o que você merece. Não receber. Aliás, isso é misericórdia. A graça é você receber o que você não merece. Então, o que nós recebemos? O perdão do pecado.
dos pecados. Por que nós não merecíamos? Porque nós não fizemos nada, nós éramos pecadores. E a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mesmo assim, o Senhor Deus nos amou. E não só nos amou, como resolveu o nosso problema. Então vamos lá no comecinho. Deus criou Adão e Eva. Pediu para eles cuidarem e guardarem o jardim, cultivar e guardar o jardim do Éden. Eu vou acelerar a história, tá? Eles pecaram. Vocês sabem que Deus tinha um relacionamento com a criação. Deus conversava com Adão diariamente. Toda tarde, a Bíblia diz que Deus aparecia e conversava com Adão. Até que Adão pecou. O casal pecou, Adão e Eva pecaram. O que Deus fez? Apareceu como? Todos os dias. E aí Deus perguntou, onde você está, Adão? Porque todos os dias Deus aparecia e Adão estava ali. Deus sabia tudo o que estava acontecendo. Mas Deus queria ouvir da boca de Adão. Adão, onde você está? E Adão estava escondido. Primeiro ato de graça. Deus não parou de aparecer. Deus não cancelou a visita. O que Adão fez não mudou a agenda de Deus. O que nós fazemos não muda quem Deus é. Então, Deus era a pessoa, o ser, que aparecia todas as tardes para conversar com o homem. O homem desobedeceu uma ordem direta de Deus. Deus falou, não come desse fruto. O homem comeu. O que Deus fez no outro dia? Continuou aparecendo. Por quê? Porque Deus é graça. Porque Deus é amor. Porque Deus é justiça. Porque nada do que nós façamos muda quem Deus é. Então, Adão pecou. O que Adão fez? Se escondeu. Então, o pecado mudou quem? Adão ou Deus? O pecado mudou Adão. Adão aparecia todo dia para conversar com Deus também. Só que naquele dia, Adão não apareceu. Adão correu. Deus apareceu. Deus não nos olha conforme o que nós fazemos. Deus não te ama mais porque você ora mais. Deus não te ama menos porque você ora menos. Ele te olha e Ele te ama como Ele é. A partir do que Ele é e não a partir do que você faz. Isso é uma outra característica da graça. Por isso que ela é tão bonita. Por quê? Porque não é só sobre o perdão dos pecados, é sobre quem Deus é. É sobre nós tomarmos atitudes equivocadas e Deus não nos amar menos. É sobre nós tomarmos atitudes certas e Deus não nos amar mais. Por quê? Porque Ele é imutável. Nada do que a gente faz ou possamos fazer pegará Deus de surpresa. Ele é Deus gracioso. Ele apareceu aquela tarde para conversar com Adão. Só que Adão se escondeu dele. Por quê? Adão, por que você está escondido? Porque eu estou nu. Eu pequei. Adão confessou. Quando a confissão, a Bíblia nos ensina isso depois, para frente da história de Adão, onde há confissão, há perdão de pecado. O casal falou, nós comemos. Eles jogaram a culpa em outras pessoas, mas eles falaram, nós comemos. Quer ver? Está aqui, Gênesis 3. Vamos ler Gênesis 3. O relato da queda, deixa eu achar aqui o verso. Verso 10, verso 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde você está? Ele respondeu, o homem respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. E Deus perguntou, quem falou que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu lhe proibi comer? Desculpa, eu achei que eu tinha fechado para tossir e eu fechei depois. Desculpa aí, quem está de fone de ouvido tomou um susto. E Deus perguntou, quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore que eu te dei? Aí o Adão falou, foi a mulher que me deste. Tipo assim, ele falou, eu comi, mas a culpa é da mulher. Enfim, ele confessou, né? Adão estava escondido. O que nós fazemos quando nós erramos?
nos escondemos. O que Deus faz quando nós erramos? Deus aparece. Isso é graça. Essa é a beleza do Deus que você serve. Tá bom. A história continua. Adão continua nu. Só que agora ele confessou o pecado. E como eu disse, mais à frente, estudando o texto, os próprios profetas e depois os apóstolos, eles nos deixaram claro que quando você confessa o seu pecado, o Senhor Deus é misericordioso, isso faz parte da graça, e Ele perdoa o seu pecado. Tá bom. Adão, lá no começo da história, Gênesis 3, confessou o pecado. Adão estava nu, lembra? Adão tinha vergonha da sua nudez. O que Deus faz? Deus resolve o problema de Adão. Como? Ele tira o pecado de Adão? Não. Ele cobre o pecado de Adão. Ele costura uma roupa para Adão usar. Ele sacrifica um animal, sangue precisou ser derramado, para que uma roupa de pele fosse costurada para Adão, para esconder o quê? A nudez de Adão. Irmãos, Adão sempre esteve nu, a vida inteira. Adão sempre esteve nu. O problema não era a nudez, o problema foi a consciência de pecado que ele passou a adquirir. Então o que Deus fez? Deus foi lá e costurou uma roupa para ele. Agora, Adão, agora você pode sair e vir conversar comigo. Agora você não precisa mais ter vergonha, porque eu, Deus, costurei uma roupa para você. Eu sacrifiquei um animal da minha criação e eu costurei uma roupa para você. Eu, Deus, resolvi o seu problema. Agora você pode vir conversar comigo. Isso é graça. Deus resolvendo o problema causado por você. Presta atenção nessa frase. Deus resolvendo o problema causado por você para você voltar a conversar com Ele. Ponto final. Não disse Deus resolvendo o seu problema e pagando a dívida errada que você fez. Não. Deus resolvendo o seu problema e restaurando uma aliança que você quebrou em traição. Não foi isso que eu falei. Deus resolvendo o seu problema e restaurando a comunicação com o seu filho que você abandonou. Não é isso. Graça. Deus resolvendo o seu problema para você poder voltar a conversar com Ele, como você fazia antes. Foi isso que Deus fez com Adão. Foi isso que Deus fez com a humanidade. Como? Em Adão, Deus vai nos ensinar uma figura muito importante. Porque aí Deus vai dar tem uma consequência para Adão, tem uma consequência para Eva, tem uma consequência para o diabo, para a serpente. E depois Deus fala que o fruto, né, o descendente da Eva, da mulher, vai pisar a cabeça da serpente. Por causa do pecado, por causa da desobediência, eles foram expulsos do jardim. Eles saíram de uma condição de vida para uma condição de morte. Eles saíram do país da vida, do território da vida, e foram habitar no país da morte, no território da morte, que é onde nós estamos hoje. Onde nós estamos hoje. Então, no lugar da vida, Deus aparecia para conversar com Adão e Eva. No lugar da morte, Deus não aparece para conversar. Nós fomos tirados do jardim. Nós vivemos fora da vida. Nós estamos na morte. Todos nós estamos na morte. Todos nós estamos nus diante de Deus. A humanidade caiu. Quem que resolveu o problema de Adão? Deus. Quem vai resolver o problema da humanidade? Deus. Por quê? Porque nós não sabemos fazer as roupas certas para cobrir a nossa nudez. Nós não damos conta de resolver o problema da desobediência à palavra que Deus nos deu. Nós já nascemos agora na escravidão, nós já nascemos na morte, nós nascemos afastados de Deus. A nossa mente gosta de coisas que o diabo gosta e não das coisas que Deus gosta. Os nossos hormônios, os nossos pensamentos estão voltados, dirigidos para as coisas que o diabo gosta e não para as coisas que Deus gosta. Nós estamos perdidos em nossos delitos e pecados. A obra mais bonita que você pode fazer não significa nada para Deus. Porque a obra mais bonita que você pode fazer
ela é feita a partir de um coração morto, pensamentos desejosos do mal e com a matéria-prima da terra dos sujos, da terra da morte. Então, tudo que a gente pode fazer para Deus é nada. E assim poderia ter terminado a história da criação de Deus. Mas é aí que entra a graça. Por quê? Porque Ele falou, eu vou resolver o problema de você, humanidade. Eu vou resolver o seu problema, humanidade. Eu vou precisar, para salvar a humanidade, para reconstruir nossa relação, eu vou precisar sacrificar um humano, um ser puro. Só que todos os humanos que nasceram depois da queda já nasceram na morte. Não existe nenhum puro. Aí Deus fala, então eu vou, através do meu poder, engravidar uma virgem, ou seja, não vai ter uma relação de morte com morte, não vai ter uma relação de homem e mulher. Eu, Deus, vou gerar no ventre de uma virgem, uma humana, eu vou gerar um ser humano puro, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele, a Bíblia diz que é o unigênito de Deus, o único gerado por Deus, único gerado por Deus. Igual Jesus, não existe ninguém na criação. Por isso ele é o princípio e o fim. Por isso ele é o primeiro e o fim, porque ele é o único da espécie dele. É o único que teve um corpo humano e Deus ao mesmo tempo, foi Deus ao mesmo tempo. É no presente, né? Mas eu estou falando assim para seguir a didática. Ele é o único. Então, anjos tem muitos, humanos tem muitos, igual Deus homem, Jesus Cristo, só tem ele. A Bíblia vai dizer que nós aqui, salvos, eu vou abrir uma porta aqui só a título de curiosidade para você, porque você já leu na sua Bíblia a palavra unigênito, e você leu na sua Bíblia a palavra primogênito, primo de primeiro. Então, se é primeiro, tem segundo. Então, se é primogênito, existe alguém que foi o primeiro de vários. A Bíblia diz que Jesus é o primogênito da morte. E Jesus é o unigênito de Deus. Jesus foi o único ser na história da criação gerado por Deus. Jesus morreu, ressuscitou, veio da morte. Jesus é o primeiro primogênito gerado da morte. Igual Jesus, todos nós crentes seremos gerados da morte um dia. Porque nós teremos nossos corpos ressurretos no final dos tempos. Por isso que Jesus é o primeiro gerado da morte, ele é o primeiro, é o que tem a primazia, ele é o 01, ele é o líder desse povo que morreu na terra, ressuscitou e vai habitar o céu, ou o paraíso, ou a Jerusalém celestial. Tá, fecha essa porta, volta para onde eu estava. Unigênito de Deus. Deus fez Jesus, Deus gerou Jesus. Mesma essência, Deus de Deus, o mesmo DNA. Esse homem, Jesus, foi entregue por Deus para salvar os caídos, para tapar a nossa nudez. Deus entregou o que ele tinha de mais precioso. Ele só tinha um Jesus, só tinha um dessa espécie. Ele entregou o que ele tinha de mais precioso por amor a nós. Porque precisava o sangue inocente ser derramado em prol da humanidade. O Senhor Jesus foi até aquela cruz. A Bíblia diz que o sol da meio-dia, 3 da tarde, se fez trevas, escureceu. Porque toda a criação chorou naquele dia, tamanho o sofrimento do nosso Salvador, o Senhor Deus, a glória do Senhor Deus se virou de costas para não ver o sofrimento do Filho. E foi, poeticamente, foi a primeira vez que o Pai não respondeu ao Filho: Senhor, Senhor, por que me desamparastes? O Senhor Jesus chama o Pai dele de Senhor, porque ele estava ali em obediência ao Pai. Então estava tratando o Pai como um rei, falando: Senhor, Rei, Deus, por que você não está me ouvindo? Por que você me desamparou? Deus não respondeu.
O Senhor Jesus sucumbiu, entregou o seu espírito. Louvado seja Deus, ele não ficou na morte, ele foi ressurreto. Por que tudo isso? Por amor a você. Para que a sua nudez fosse coberta e para que o seu pecado fosse resolvido e você pudesse voltar a ter os seus encontros com o Pai. O que é a graça, irmão? Irmãos, a graça é a beleza da entrega do Senhor Deus, que poderia ter simplesmente nos fulminado e começado a humanidade de novo. Ninguém ia saber disso. Ninguém ia saber que deu errado e ele começou de novo o plano. Ninguém ia saber. Ele poderia ter simplesmente falado: Adão, você desobedeceu, eu falei que se você comesse você ia morrer, eu vou criar com a minha mão outro Adão, espero você morrer, você morre e eu continuo a partir desse outro Adão. Ele não fez isso. Ele não fez isso, ele tinha um plano desde o começo. Desde quando ele criou Adão, modo de dizer, né? Porque o texto diz que é antes, né? Mas para Deus não existe antes. Então, desde quando ele criou Adão, ele sabia que ele sacrificaria o filho dele, Jesus Cristo, em prol da humanidade proveniente de Adão. Isso é graça. Graça não é quando ele dá o que eu peço. Graça não é quando ele atende a minha oração. Graça é quando ele permite com que eu fale com ele. Isso é graça. Porque eu não consigo falar nem com o prefeito da minha cidade. Eu não consigo falar nem com... às vezes você tem um amigo famoso, você não consegue falar nem com o seu amigo direito. Você não consegue falar com o presidente do seu país, mas você consegue falar com Deus. Por que você consegue falar com Deus se você estava nu? Porque Ele te vestiu. Ele te vestiu como? Com o sangue do Filho dele. Isso é graça. Quando você não estava nem aí para Deus. Quando você nem sabia que você precisava de Deus. Ele já tinha sacrificado o Filho dele por você. Isso é graça. E a beleza da graça está em Jesus, está no fato do Senhor Deus saber que nós usaríamos a graça para fazer coisa errada. E mesmo assim, ele não mudou o plano dele. Como assim, pastor? Irmãos, quantas pessoas usam a graça achando que Jesus me perdoou de todos os pecados, até os que eu vou cometer? Sim, irmãos, é sobre isso, mas ao mesmo tempo não é sobre isso. Porque não é sobre o perdão de um pecado A, do pecado 5, do pecado 8. Não. É sobre uma condição de natureza. Nós estávamos mortos por causa da graça. Todos aqueles que receberam Jesus como seu Salvador, que vão diante de Deus em nome de Jesus, estão vivos, mudou de natureza. Antes estávamos mortos, agora estamos vivos. Isso é graça. Aí, a partir daqui, das águas batismais, a partir da sua conversão, cada pessoa vai fazer o que bem entender com a sua vida. Aí, enquanto as pessoas estão vivendo e deveriam estar vivendo em santidade, elas estão descansando no fato de que os pecados foram perdoados, então não tem problema eu errar. Porque Deus já perdoou. Aí as pessoas estão usando a graça. Mas a graça não, vou repetir, a graça não é sobre os pequenos pecados, sobre detalhes. A graça é sobre uma realidade, uma natureza pecaminosa. Então, um ser que nasceu na morte, lembra que eu estava falando? Nasceu fora do jardim, nasceu no ambiente de morte. O que esse ser produz? Morte. Esse ser vive em meio à morte. O idioma que ele fala é de morte. Os pensamentos dele são de morte. Tudo que ele produz é de morte. Tudo. Quando o Senhor Deus entrega Jesus por nós e você aceita Jesus, você está em meio à morte, só que agora você está vivo. Agora os seus pensamentos são pensamentos de vivo. E agora as suas atitudes são atitudes de vivo, mesmo em meio aos mortos. Por isso que você é diferente dos mortos. Por isso que as nossas atitudes, o nosso jeito de viver, mesmo estando em território estrangeiro, a nossa atitude, o nosso jeito de viver é diferente por causa da graça. Porque a graça não mudou
o jeito que eu declaro o meu imposto de renda. A graça não mudou se eu minto ou se eu não minto. A graça não mudou se eu traio ou se eu não traio. A graça mudou quem eu sou. Agora eu sou filho, fui adotado. Agora eu sou vivo. E agora eu posso viver uma vida de vivo. Volta a fita um pouco. Como que um morto, uma pessoa que vive na morte, que produz atos de morte, vai entregar algo para Deus? Não vai entregar, porque é morte, Deus não vai receber. Como que uma pessoa dessa vai agradar a Deus? Não vai agradar, não adianta fazer sacrifício, não adianta fazer promessa, não adianta fazer 12 horas de oração, 12 quilômetros andando de joelhos, não adianta. Quem está na morte vai produzir morte, não vai entregar nada para Deus, Deus não vai receber. Então, uma pessoa que está em pecado, ela produz o quê? Pecado. Presta atenção nisso, natureza. Natureza. Um gato vive a natureza de gato, um cachorro vive a natureza de cachorro. Um pecador vive a natureza de pecado. Agora, esse pecador, por causa da graça, ele se torna vivo em Jesus. Jesus transforma essa pessoa. Como que a Bíblia qual a expressão que a Bíblia usa para essa pessoa? Novo nascimento. Essa pessoa nasceu de novo. Ela está no meio dos mortos, ela está fora do jardim, mas agora ela é uma pessoa viva. A Bíblia chama de santa, por causa da graça. Essa é a beleza do Evangelho. E agora essa pessoa santa produz atos de santidade. Então volta. O gato tem a natureza de gato, faz coisas de gato. O cachorro tem a natureza de cachorro, faz coisas de cachorro. O cachorro não faz coisas de gato, o cachorro faz coisas de cachorro. O pecador faz coisas de pecador. E o santo faz coisas de santo. Então o sangue de Jesus na cruz não é para resolver o seu pecado do dia a dia, foi para transformar a sua natureza. Agora a pergunta que fica é, você que já é crente, você que já é vivo, você que já é santo, por que você continua vivendo uma vida de morto? Jogando fora o que Jesus conquistou na cruz por você. O apóstolo Paulo fala, por que você continua crucificando o meu Salvador todos os dias da sua vida? Ao invés de você carregar a sua cruz, você crucifica Jesus todos os dias. De novo, todo dia você está crucificando Jesus. Você é um daqueles que está pregando o prego na cruz de Jesus todos os dias. Porque se converteu, mas não sabe viver uma vida em santidade, aí continua vivendo como morto, como escravo, sendo filho. Só que agora você já é santo. Agora tudo que você faz está diante de Deus, porque agora você é filho. Todos os atos errados que você faz estão diante de Deus. E você continua crucificando Jesus diariamente. Que amor é esse? E Ele nunca mais vai te jogar fora. Essa é a beleza da graça. Essa é a beleza da graça. Ele não joga ninguém fora. É isso que dá um nó na cabeça das pessoas. Pedro, você acabou de relatar um crente desviado, fazendo um monte de coisa errada. Sim, mas ele é filho, ele já mudou de natureza. Ele nasceu de novo, não vai morrer de novo. Você tem que entender a Bíblia. Ao homem está destinado a morrer uma só vez. O cara já morreu nas águas batismais, ele já nasceu de novo, agora ele é crente. Agora você está vivendo uma vida errada, ele vai se ver com Deus. Porque ele não ama Jesus, está crucificando Jesus, ele está usando Jesus. Essa é a beleza da graça. Ele se permite ser usado, está vendo? Vendo por que a gente fica bravo com os crentes que não levam a sério? Porque eles estão crucificando o meu Salvador de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Ao invés de aproveitar a vida nova, ao invés de aproveitar a abundância, as cores, os novos cheiros, as novas formas, o novo jeito de falar, o novo jeito de viver, o novo jeito de contribuir com a humanidade, curando as pessoas, libertando, salvando. Ao invés de usufruir da posição de filho, continua vivendo como morto. E mesmo assim, existe graça. A graça, que é uma coisa só, é um ato só, mesmo assim a graça continua sendo suficiente. Porque a graça é suficiente. Deus é eterno. Uma vez que você fez algo em Deus, aquilo está feito. Deus não muda. Ele não vai mudar com você.
Aí o que eu estou falando abre portas para pessoas maldosas falarem, então tá fácil, é só eu me converter e depois eu continuo vivendo a vida que eu quero viver. A graça não foi designada, desenhada para resolver os nossos problemas no dia a dia. Aí a gente vai precisar de santidade, conhecimento da Bíblia, intimidade e vergonha na cara. A graça, ela foi desenhada para resolver o nosso problema de natureza. Natureza. E agora que você entendeu isso, agora que você se reconheceu como um salvo, você precisa produzir frutos de salvo. A luta entre a carne e o espírito, que o apóstolo Paulo tanto fala, entre o mundo dos mortos, o mundo dos vivos, entre a antiga natureza e a nova natureza, entre o que eu quero fazer e o que eu realmente faço, essa luta precisa ser vencida por Jesus Cristo na sua vida. E para isso você vai precisar dar autorização para Ele. Senhor, me muda. Senhor, som dos meus pensamentos. Senhor, olha o meu coração, vê se em mim algum caminho mau, me fala o que eu tenho que mudar. Senhor, uma vez que o Senhor falou que eu tenho que mudar, me dá forças para mudar. Uma vez que o Senhor mandou eu tomar aquela atitude, me dá coragem de tomar aquela atitude. Mas a gente precisa viver uma vida de vivos, não jogando a graça fora, não pisando na cara, não pisando na cruz, não cuspindo em Jesus diariamente. Nós temos que ter a consciência de que a graça está disponível para nós. Para quem já é crente, a graça já surte efeito na sua vida e você tem responsabilidade sobre ela. Para os seus amigos não crentes, a graça está disponível. As pessoas precisam ter conhecimento dela e se entregar a ela. A graça, irmãos, como Pedro falou, que os profetas disseram, é o testemunho da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, os profetas do Antigo Testamento falaram dele. Os apóstolos do Novo Testamento falaram dele. Nós, da atualidade, estamos falando dele. O Senhor Jesus, o homem, nascido da Maria, Filho de Deus, é o Salvador da humanidade. E o mundo precisa saber disso, porque a graça de Deus está dada. Mas o relógio de Deus, a ampulheta de Deus, os segundos estão se esvaindo e o tempo está acabando. Precisamos divulgar essa notícia. A graça está ativa para todos os povos. E precisamos também tomar a nossa parte de consciência de que uma vez que estamos na graça, devemos viver uma vida em santidade.